Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Davi Matheus e apresentarei o trabalho sobre a avaliação da eficiência de corantes isômeros de complexo de rutênio 2 em células solares sensibilizadas por corante. Este trabalho foi realizado por mim em parceria com a doutora Lívia Soares no Instituto de Química da UFRJ, sob a orientação da professora Marcela Scarpellini e do professor Roberto Amado. Primeiramente, é preciso dizer quais foram as motivações que nos levaram a dedicar nosso trabalho sobre esse tema. Lembramos, assim, que a busca por novas tecnologias geradoras de energia são fontes de estudo de muitos pesquisadores. Embora o Brasil explore uma pequena parcela das suas matrizes de energia elétrica na forma de usinas solares, existe uma necessidade do aproveitamento da grande quantidade de energia fornecida pelo Sol para suprir o crescimento do consumo de energia, principalmente pelo fato do país ter 92% do seu território na zona intertropical. Temos então Gratzel e colaboradores propondo em 1991 as células solares sensibilizadas por corante, do inglês DSSC, como uma alternativa às células solares à base de silício. Na figura 1, podemos verificar um esquema de 6 setas do funcionamento de uma dessas células. O princípio de operação consiste na excitação do corante sensibilizador ancorado ao filme de dióxido de titânio. O corante, no seu estado excitado, sofre oxidação transferindo um elétron para a banda de condução do dióxido de titânio. O elétron é então transferido para o fotoanodo, composto por um óxido condutor à base de dióxido de estanho, que está conectado ao contraeletrodo de mesma composição, através de um circuito externo gerando energia elétrica. As moléculas do corante são regeneradas pelos elétrons provenientes do eletrólito, oxidando os íons iodeto e triodeto no sistema redox. Os íons triodeto são reduzidos pelos elétrons que completam o ciclo através do circuito externo que chegam ao eletrodo positivo. Posto isto, este trabalho objetiva a confecção de 3 células solares com corantes à base de rutênio, que estão listados abaixo. O complexo 1 e o complexo 2 são isômeros que possuem ligantes piperidínicos, e o complexo 3 possui um ácido isonicotínico na conformação trans como ligante. Após a confecção das células, elas serão submetidas à incidência do LED branco, entre 400 e 1.100 nanômetros, e posteriormente à incidência do LED vermelho, 627 nanômetros, para a coleta das medidas de potencial de circuito aberto, corrente de curto-circuito, densidade de corrente de curto-circuito, potência máxima teórica, potência máxima experimental e fator de preenchimento, onde o fator de preenchimento é dado pela razão entre a potência máxima experimental e a potência máxima teórica, o que é mostrado na fórmula. Sob a perspectiva desses objetivos, esperamos verificar quais as diferenças nas medidas obtidas com os ligantes ancoradores bipiridínicos nas diferentes conformações dos isômeros cis, referente ao complexo 1, no isômero trans do complexo 2, e também com a presença de um ligante piridínico no complexo 3, tendo em vista que a quantidade de grupos ancoradores que se ligam à superfície do semicondutor influenciam no desempenho da célula. As etapas da parte experimental que tratam da confecção e da elaboração dos testes foram registradas, começando pela figura 5, onde temos um esquema detalhado das componentes das células. Podemos, assim, verificar com detalhe os itens que as constituem. Na figura 6, mostramos o eletrodo que contém a camada de nanóxido de titânio imerso nas soluções dos corantes do complexo 1 e do complexo 2, em ambiente inerte de argônio. Após 12 horas de imersão, os eletrodos foram retirados da solução e lavados com metanol. Após a colocação do anodo juntamente com o cátodo e a selagem dos eletrodos, foi inserido na célula o eletrólito composto pelo par redox iodeto-triodeto. Na figura 8, já temos as células solares já com o eletrólito incluso. Respectivamente, nas figuras 9, 10 e 11, temos as células solares confeccionadas dos complexo 1, complexo 2 e complexo 3, prontas para os testes do potenciostato galvaniostato da Autolab Metron. A partir do software Nova 213 e do acessório Autolab LED Drive, foi possível utilizar um banco óptico com os LEDs branco e o LED vermelho. Na figura 12, verificamos os componentes do banco óptico e na figura 13, o posicionamento do LED e o das células para execução dos testes. O banco óptico foi colocado no interior de uma caixa de madeira, figura 14, utilizada para minimizar qualquer interferência luminosa externa. Primeiramente, foi executado o teste com LED branco. Assim, as curvas de corrente versus potencial e potencial versus potência puderam ser obtidas para cada uma das células. As figuras 15, 16 e 17 são, respectivamente, as curvas do complexo 1, complexo 2 e complexo 3. Com as curvas obtidas pelos testes, foi possível construir uma tabela com as medidas de potencial de circuito aberto, corrente de curto-circuito, densidade de corrente de curto-circuito, potência máxima teórica e potência máxima experimental. Com esses dados, foi possível efetuar o cálculo do fator de preenchimento de acordo com a fórmula apresentada nos objetivos. Verificamos, assim, que o complexo 1 apresenta maiores valores para todas as medidas coletadas, enquanto que o fator de preenchimento é maior no complexo 2.
O complexo 3 apresenta medidas bem inferiores comparadas a outros complexos. Os resultados obtidos nos apontam que a conformação cis ancora com a superfície do semicondutor no fotoanodo de forma mais eficiente do que o seu isômero trans. Enquanto que, ao verificar o fator de preenchimento maior para o complexo 2, percebemos uma relação mais próxima entre a potência máxima teórica e experimental dessa célula. Quando analisamos as medidas inferiores do complexo 3, ficamos surpreendidos, pois esperávamos que a ancoragem com o semicondutor fosse eficiente devido à presença de 2 ligantes bipiridínicos e de 2 ligantes piridínicos. Os mesmos testes foram realizados sob a incidência do LED vermelho, e assim as curvas do complexo 1, complexo 2 e complexo 3 de corrente versus potencial e potência versus potencial são representadas respectivamente nas figuras 18, 19 e 20. Para as medidas coletadas do teste vermelho, verifica-se novamente que o complexo 1 tem maiores medidas coletadas. O cálculo do fator de preenchimento também é maior para o complexo 2, e o complexo 3 continua com as medidas inferiores. Com esses LEDs, os resultados obtidos são parecidos com o do LED branco. O isômero cis com 2 ligantes bipiridínicos mostra melhor ancoragem do que com a conformação trans. O fator de preenchimento do complexo 2 também indica uma aproximação das potências teórico e experimental dessa célula, e o complexo 3 não apresentou resultados esperados. Podemos concluir, então, que tanto na execução dos testes sob a incidência do LED branco quanto do LED vermelho, o complexo 1 apresenta maiores valores para todas as medidas coletadas. Enquanto que nos cálculos do fator de preenchimento, o complexo 2 possui o maior percentual. É importante lembrar que o fator de preenchimento é uma relação entre a potência máxima teórica e experimental da própria célula. O que nos leva a inferir que a divergência do fator de preenchimento para o complexo 1 indica que esse cálculo não deve ser adotado unicamente para classificar e avaliar os desempenhos das células entre si. Os maiores resultados do complexo 1 se dão pela configuração cis que permite uma ancoragem com o semicondutor mais eficiente do que com o seu isômero trans e do que com o ligante bipiridínico. Ao utilizar outro dado como a eficiência, o complexo 1 apresenta maiores resultados, com um percentual de 27 milésimos para o LED vermelho e um percentual de 50 milésimos para o LED branco, enquanto que o complexo 2, com um percentual de 3 milésimos para o LED vermelho e um percentual de 7 milésimos para o LED branco. O complexo 3 não apresentou eficiência superior a um percentual de 1 milésimo em nenhum dos testes executados com os LEDs. Corroboramos, assim, o melhor desempenho da configuração cis com os ligantes bipiridínicos. Eis as nossas referências bibliográficas e, por último, não menos importante, os nossos agradecimentos aos órgãos de fomento.